Primeira Epístola do Apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 3 ao versículo 7. O subtítulo: O Ministério de Timóteo em Éfeso, Falsas Doutrinas e Suas Características. Tradução RA, Revista Atualizada, Apoio Teológico Bíblia de Genebra. Versículo 3. Quando eu estava de viagem, rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para demonstrares a certas pessoas, a fim de que não ensine outra doutrina. Versículo 4. Nem se ocupem com fábulas ou genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Versículo 5. Ora, o intuito da presente demonstração visa ao amor que procede de coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Versículo 6. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola. 7. Pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Então nós vemos aí o versículo 3, quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para demonstrares certas pessoas, a fim de que não ensine outra doutrina. Apóstolo Apolo, então, falando com Timóteo a respeito disso. Nós vemos aqui na Bíblia de Genebra, o comentário teológico, ele fala o seguinte: Paulo começou o corpo desta carta, Paulo vai direto ao assunto, tratando de umas dimensões da falsa doutrina que havia surgido na igreja de Éfeso. Aqui ele trata de conceitos errados sobre a lei de Moisés. Em outras partes, enfoque é o ascetismo, onde ele trata no capítulo 4 até o capítulo 5, e também o lucro financeiro, no capítulo 6, do 3:19. Sua discussão da lei aqui é dividida em três partes principais: a própria falsa doutrina, a sua correção e a exortação para Timóteo lidar com a falsa doutrina. Nós vemos isso logo, Paulo fazendo essa divisão. Então, de imediato, a primeira coisa que ele vai falar é o enfoque sobre o ascetismo, né? A prática de restrições aí. Depois ele fala sobre o lucro financeiro, que esses falsos mestres estavam tirando, no capítulo 6. E depois, então, ele vai tratar aí ela em três partes: a falsa doutrina, a sua correção e a exortação para Timóteo lidar com as falsas doutrinas. Então nós vemos aqui que Paulo reforça Timóteo para que ele então permanecesse em Éfeso, para chamar a atenção dessas pessoas, desses falsos líderes que estavam de fato ensinando uma doutrina legalista pautada em fábulas judaicas. O que eram fábulas judaicas? Como diz o versículo 4, eu vou ler aqui. Nem se ocupe com fábulas, genealogias sem fim, que antes promovem discussões do serviço de Deus na fé. Então esses líderes, eles se pautavam muito na questão das histórias, nas lendas de histórias judaicas, de personagens bíblicos, que de fato não só pautados no Velho Testamento, mas que eram livros apócrifos, segundo a Bíblia de Genebra, que traziam essas histórias, essas lendas dentro do judaísmo, e que de fato então eles promoviam essas histórias para que pudessem então persuadir, chamar a atenção das pessoas. Por isso que você vê hoje, nos dias atuais, como as novelas, né? Abrindo aqui um parênteses, as novelas, os filmes e as séries ocupam tanto tempo, muitas vezes até da nossa vida, porque as pessoas se identificam com a história e isso, elas participam da história. E isso traz, na verdade, tentam criar uma conexão entre aquela apresentação daquela história, e aí elas começam então a se envolver com aquilo, a pensar daquele jeito, mas de fato aquilo que está sendo demonstrado, aquilo que está sendo ensinado nas novelas, nas séries, né, que as pessoas podem assistir, nos filmes,
de fato, elas acabam influenciando comportamentos, talvez no seu subconsciente, que de fato vão interferir depois nas suas ações, no seu comportamento, nas suas relações interpessoais, ou ter ideias equivocadas que de fato muitas vezes destroem as próprias famílias. Então veja como é perigoso quando... E isso nós estamos falando aqui porque naquela época não havia televisão, não havia séries, não havia filmes, nem novelas, mas já existiu então a manipulação oratória, né? Da eloquência, a qual as pessoas se identificavam com essas histórias e que muitas vezes de fato eram levadas a cometer assim um equívoco teológico, um erro teológico, e afastando essas pessoas de fato do verdadeiro evangelho. E o apóstolo Paulo então chama a atenção de Timóteo que não se preocupasse com essas fábulas, com essas histórias, essas lendas e as genealogias intermináveis que de fato a parte da genealogia é para trazer uma certa autoridade, que aquilo realmente estava relacionado. Então ele lia a história e depois iria para o Velho Testamento, pontando aí então talvez nomes que estão relacionados à genealogia, dando ênfase então àquele ensinamento que de fato não tem nada a ver com Cristo Jesus, mas servia para manipular as pessoas, tá? E aí o apóstolo Paulo diz para que ele antes então pudesse se preocupar. Aqui é o que ele fala aqui, vou ler o versículo: não se ocupe com fábulas e genealogias sem fim, versículo 4, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Então, levantavam muitas discussões, dúvidas, dissensões, divisões, e que de fato deixavam de cumprir o serviço, que é o serviço em servir a igreja de Cristo, que é ensinar, instruir, ter comunhão, partir do pão, aquilo que está descrito em Atos referente à igreja primitiva. Então essas discussões acabavam deixando a igreja inerte, sem fazer o serviço dela, que era prestar o socorro aos nossos irmãos necessitados, tá bom? No versículo 5, ele fala aqui, depois, foi o que eu já comentei, no versículo 5, o apóstolo trata sobre a questão do amor. O versículo 5 diz assim: ora, o intuito da presente ademoestação, ou seja, a intenção que o apóstolo Paulo está escrevendo esta carta para chamar a atenção, visa o amor que procede do coração puro, da consciência boa e da fé sem hipocrisia. Na Bíblia de Genebra, ele diz assim: por causa do seu amor pelo povo de Deus e do cuidado que tinha para com ele, Paulo insistiu para que a falsa doutrina fosse corrigida. Então, assim, Paulo fala, então, versículo 6, desviando algumas pessoas destas coisas, no versículo 5. Ora, o intuito, a intenção da presente ademoestação, da advertência, visa o amor. Então, Paulo está falando assim: não se ocupe, não discuta, não perca tempo com aquilo que é extra-bíblico, que não está relacionado a Cristo, mas antes, a intenção da carta é para que você possa se ocupar do amor que procede então de um coração puro. Coração puro no sentido de não estar dividido em um sentimento relacionado às questões humanas. Ou seja, que os falsos mestres estavam corrompidos seus corações com segundas intenções de ensinar o povo de Deus, mas com objetivo corrupto e não sincero, e não de fato verdadeiro. Então Paulo diz isso, que chama a atenção que devemos ter então o amor que procede de um coração puro, de uma consciência a qual você prega e aquilo de fato ela pode ser verdadeira porque você está pregando aquilo que está de fato dentro do Evangelho de Cristo, e de uma fé sem hipocrisia, de uma religiosidade a qual você dá ênfase a práticas religiosas, a rituais religiosos, pautado no legalismo, e que de fato não produz uma fé verdadeira, mas uma fé falsa. Ou seja, vem de uma aparência religiosa, dogmática,
externa, mas que de fato o seu coração está corrompido pelo pecado, está corrompido pelas intenções humanas e que de fato pregam não a palavra de Deus, que é Cristo Jesus. No versículo 6, Paulo diz o seguinte: desviando algumas pessoas dessas coisas, que coisas? Do amor, né, que procede do coração puro, verdadeiro, da consciência boa e da fé sem hipocrisia. Essas pessoas então se desviam, perderam em loquacidade frívola, em conversas inúteis, em discussões inúteis, que não têm valor algum, que não tem peso algum na palavra, tá? Que não contribui para edificar a vida dos nossos irmãos. Então são discussões perca de tempo, inúteis, tá? Eles se desviam do verdadeiro evangelho, tá? Porque querem pregar coisas inúteis que possam alimentar a vontade do homem, mas não a vontade de Deus. No versículo 7, então Paulo diz: pretendendo passar por mestres. Eles passam a intenção que eles são doutores da lei, que têm o domínio da lei, mas não compreendendo, ou seja, eles não fazem a interpretação correta. Por isso que nos versículos em diante, Paulo vai ensinar um pouquinho sobre a hermenêutica, a exegese de como interpretar a lei de Moisés, tá? Paulo ele não restringia a igreja que tivesse o conhecimento da lei mosaica, mas o que não se podia utilizar é trazer os costumes, os dogmas, as tradições da lei mosaica e inserir a igreja, pautando isso como um fator importante de salvação e que de fato não tem nada a ver com Cristo, porque a lei, ela literalmente, ela condenava o pecador, mas ela não podia condenar aqueles que estavam em Cristo, tá? Continuando aqui então no versículo 7. Pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, ou seja, não interpretando de forma adequada, todavia nem os que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas declarações. Então, assim, eles tinham eloquência, tinham até uma postura de líder, né, que vende aquela imagem, né, que tem o domínio, que seria o Moisés do momento, para que pudesse então o povo acreditar, mas de fato eram pessoas que estavam pregando um falso evangelho, enganando então o povo de Deus. Na Bíblia de Genebra, nós vemos aqui Paulo falando então sobre, no caso aqui, o teólogo, mestre da lei. Esses falsos mestres queriam ser conhecidos, ou seja, ter o status como especialista da lei de Moisés. Paulo não proibia, na verdade, até incentivava o conhecimento da lei mosaica. Nós vamos ver isso em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 17. O problema era que os falsos mestres nem compreendiam o que diziam. Ou seja, eles não interpretavam a lei de maneira correta. Paulo explicou os erros deles nos versículos a seguir. Então, no versículo 8 em diante, nós vamos ver aí Paulo ensinando, então, quais seriam os seus erros e as suas práticas que, de fato, estavam distorcendo a interpretação em relação à lei de Moisés, e isso poderia, de fato, corromper a igreja no sentido de levá-la a uma prática, uma ortopraxia legalista, né? Ou seja, uma prática, um comportamento que estava pautado em histórias, em lendas e costumes judaicos e tradição judaicos, mas que de fato não havia nada a ver com o Evangelho de Cristo, com a mensagem de Cristo para salvar as nossas vidas, tá bom? Por isso que é importante nós estudarmos, e o apóstolo Paulo então faz essa introdução falando com Timóteo a respeito dos falsos mestres, para que ele pudesse então refutar, né, esse ensinamento e instruir os nossos irmãos que estavam ali. Lembrando que a nossa igreja de Éfeso era formada por viúvas, por escravos, né, que a gente viu aqui
era formada por viúvas, escravos e presbíteros, tá? Essa falsa liderança, ela surgiu dentro da própria igreja pela própria liderança, tá? Então, do própria liderança, a gente vai ver isso aí, que surgiram falsos mestres. Por isso que nós vemos no contexto atual da nossa igreja contemporânea, principalmente no Brasil, essa prática legalista, essa prática dogmática, essa mensagem do culto ao homem, que o homem ele é o centro, que Deus está a serviço do homem para atender as suas necessidades humanas, e que de fato o Evangelho de Cristo não tem espaço para isso. Todo este pensamento, todo esse cenário que as igrejas, principalmente as igrejas brasileiras e americanas, trazem no seu esboço, no seu culto, na sua adoração, que o homem ele é o centro para Deus, de fato é uma heresia e é um desvio doutrinário, mas que o verdadeiro evangelho, a mensagem verdadeira é Cristo, o culto é pautado em Cristo Jesus, a adoração é levada para Cristo. Então, por que muitas pessoas seguem isso? Essas chamadas pseudos visões espirituais, e aí você vê pessoas consagrando vassouras, subindo no monte, práticas de jejuns intermináveis, mas tudo isso trazendo o culto pautado na vontade do homem, não na vontade de Deus. A vontade de Deus, se nós lermos Romanos capítulo 2, vai lá falar no capítulo 2, não, capítulo 12, no versículo 3, Paulo ensina muito na prática o que seria o serviço da igreja. Então, aquele que está ali em Cristo, o amor dele, a primeira coisa é não ter o amor fingido, hipócrita. Outra coisa é que a igreja ela tem nas suas repartições aqueles que ensinam, aqueles que administram, aqueles que cuidam, é tudo divididinho, certinho, direitinho, para que cada departamento possa, de fato, suprir a necessidade daqueles que são mais carentes, mais necessitados, seja na palavra ou seja na assistência social. A igreja dá o suporte aos nossos irmãos em Cristo. Então é bem diferente do que a nossa igreja contemporânea, que está pautada em construções de patrimônios, como nós vimos aqui na Bíblia da Genebra, falando que os templos que foram construídos para culto, na verdade, eles só foram construídos na metade do 3º século. Até então, todas as igrejas que o apóstolo Paulo aqui participou e os outros apóstolos participaram, eram igrejas que congregavam em casa, eram igrejas que de fato os nossos irmãos se congregavam em seus lares, irmãos que tinham condições maiores financeiras e que talvez as suas casas eram grandes, e eles cediam um espaço para que pudesse então ser o anfitrião dos nossos irmãos ali, para que eles pudessem cultuar a Deus, ensinar a igreja, ter momentos de oração de forma coletiva. Então é bem diferente do cenário a qual hoje nós vemos falsos pastores que andam com seguranças, com carro blindado, construindo catedrais, colocando, enchendo as igrejas com o objetivo de fato de cada dia ensinar um falso evangelho para que pudessem então eles acreditar na necessidade de barganha que eles têm que dar para receber. Nós não temos nada o que dar. A Bíblia ensina, através do Evangelho de Cristo, tudo aquilo que nós recebemos de graça devemos compartilhar o Evangelho de Cristo. Então não há um peso no sentido do que a igreja atual que nós temos hoje, o cenário que nós estamos vivendo hoje. Nós vemos então uma igreja cheia de pessoas sendo enganadas, sendo levadas, extorquidas através de um evangelho fraudulento, mentiroso, e que muitas vezes as pessoas que estão lá, elas não leiam a Bíblia, elas não foram ensinadas na Bíblia, elas não precisam nem levar a Bíblia ao culto, porque de fato são levadas a visões humanas e não pautado no Evangelho de Cristo.
A primeira coisa, como eu já cansei de insistir e falar aqui muitas vezes na nossa série, que a primeira coisa, o primeiro ato daqueles que estão em Cristo Jesus é negar a si mesmo. Não é procurar uma postura de status, eu quero ser doutor da lei, eu quero ser visto como um homem de Deus, eu quero ser visto como uma mulher de Deus, que eu sou o profeta, que eu tenho os dons espirituais. Isso não é uma postura adequada daqueles que estão em Cristo Jesus. A primeira coisa que aqueles que estão em Cristo Jesus é negar a si mesmo e enaltecer o nome de Cristo. Isso é fato. Essa é a verdadeira postura daquele que realmente, de fato, está liderando a igreja de Cristo, que está ensinando a igreja. Ele vai pregar realmente, de fato, Cristo Jesus, e as nossas necessidades, elas não são mais prioridades, pois o reino dos céus é prioridade em nossa vida. Não é a nossa vida particular, secular, não é Deus que está à disposição ao nosso serviço, mas de fato nós, na nossa fraqueza, na nossa pequenez, estamos servindo aos nossos irmãos em Cristo. É totalmente diferente o que de fato é a igreja de Cristo. É só ler o livro de Atos, aqui fala sobre a igreja primitiva. Nós vamos ver totalmente diferente o cenário e as cartas paulinas ensinando as igrejas que estão na Ásia Menor. Paulo então dando as instruções, tá bom? Vamos orar, agradecer a Deus. Pai, nós te pedimos a tua graça pela tua palavra e entender a necessidade de termos então um comportamento pautado no amor, com um coração puro, sincero, com a consciência limpa, boa e uma fé sem hipocrisia. Mas que de fato não venhamos procurar posição e status, mas antes venhamos negar a si mesmo, pregando o evangelho de Cristo, o evangelho de Cristo que liberta o mais vil pecador do seu pecado, a qual ele pode então servir a Cristo, adorar a Cristo, enaltecer a Cristo através da palavra de Deus. Senhor, ajuda a cada um dos nossos irmãos a compreender esta palavra e que seja de fato liberto, edificado, instruído e que ele possa crescer na graça e no conhecimento da tua palavra. É o que nós te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos e todos digam amém. Fique na paz, Deus te abençoe, um ótimo dia. Paz.